Médicos brasileiros podem validar o diploma para atuar na Europa. Futuro da medicina brasileira. Afinal, quais são os caminhos reais, os mitos e as pegadinhas desse processo que tantos colegas querem enfrentar? Para isso, eu converso com o advogado Dr. Marcos Damasceno, referência no tema e responsável por orientar muitos médicos que desejam expandir sua carreira internacionalmente. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Doutor Marcos, muito bem-vindo. Obrigado, professor. Estou muito feliz com a sua participação, mesmo porque a gente vai dividir muito conhecimento importante com toda a classe médica, meus colegas de profissão. Bom, você sabe que eu já trabalho aqui no SUS há mais de 30 anos e tenho toda uma carreira acadêmica e recentemente validei o diploma graças à sua orientação e ao seu trabalho. Mas eu queria, Marcos, que você dividisse com todo mundo essa informação, né? Como que os médicos podem validar o diploma fora do Brasil? E há quanto tempo isso já é possível? Bom, professor, primeiramente, obrigado pela gentileza do convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Vim de Lisboa intencionalmente para participar, porque acompanho também, e para mim é uma grande honra. Bom, este acordo ele entrou em vigor desde fevereiro deste ano, início deste ano. Passou a ser possível que um médico graduado pela USP, pela Faculdade de Medicina da USP especificamente, pudesse ter seu diploma reconhecido em Portugal através de um acordo bilateral firmado entre a Faculdade de Medicina da USP e a Universidade de Lisboa. Então, este acordo bilateral aí, ele facilita muito o processo, né? Porque ele acaba por isentar os médicos da necessidade de realizar prova, que é o procedimento comum e que certamente nós vamos falar um pouco mais disso adiante. Bom, do ponto de vista prático, né, ser médico aqui no Brasil, né, e ouvindo essa conversa, se de repente a pessoa decide e gostaria de trabalhar em Portugal, na Espanha, na Itália, qual que seria o processo realista, assim, o passo a passo, né, em termos de documentos, até o reconhecimento da especialidade médica? Então, hoje nós temos um processo em Portugal, e eu falo que Portugal é o melhor país para se entrar na Europa, sem sombras de dúvida, tá? Para o médico entrar, porque é um processo mais organizado, mais previsível, com calendário muito mais estruturado. Tá? Alguns países da Europa, Espanha é um desses países, em que a gente submete a documentação e a gente tem que aguardar, aquilo fica ao alvedrio da própria administração pública. E isso é um pouco ruim para o médico que deseja ter algum planejamento. Então, Portugal é muito mais organizado nesse sentido. Então, hoje nós temos 3 etapas para este processo. Basicamente, o médico ele faz uma prova objetiva de medicina geral, em que a prova tem 120 questões e ele tem de obter 50% de aproveitamento. Ela não é classificatória, é uma prova eliminatória. Todo mundo que fizer 50% passa para a próxima etapa. Tá? Este é um processo que acontece apenas uma vez ao ano, então nós sempre organizamos aqui com muita antecedência, porque nós temos que submeter os documentos até o dia 1º de setembro do ano para que ele faça em novembro. Senão, ele irá fazer apenas no mês de novembro do ano seguinte. A segunda etapa consiste em uma prova prática, e esta prova prática ela acontece também presencialmente em Lisboa. Basicamente, sorteia um paciente que esteja aguardando em algum hospital, o médico faz o atendimento, faz a anamnese ali deste médico, discute o caso clínico com o examinador e na hora já dá a resposta ali. Na verdade, essa não é uma etapa muito complexa, porque é aquilo que o médico já faz já desde a faculdade, ali, desde quando ele sai, então é bem tranquilo. E a última etapa, que é uma etapa online, é uma etapa em que o médico tem que apresentar um trabalho, um artigo que ele tem escrito, uma dissertação, para um grupo de professores, 3 normalmente na área daquele artigo que ele escreveu, e sendo essa etapa online, é uma etapa interessante porque ali mesmo é uma oportunidade para o médico se fazer conhecer, para o médico ter um primeiro contato com médicos portugueses, e eu acompanho todos os meus clientes nesse processo, e não foram poucas as vezes que eu vi oportunidades de trabalho surgindo nesta última etapa, porque nós sabemos que o médico brasileiro ele tem uma formação técnica muito sólida,
E nós somos um laboratório, né, professor? Então, 220 milhões de pessoas, nós temos aqui muitos casos que normalmente não acontecem com tanta frequência em países menores. Então, também é uma mais-valia para o médico. Portugal acho que tem 10 milhões de hoje. Então, proporcionalmente, a chance do médico brasileiro ter contato com várias patologias e doenças, principalmente se tiver a sua formação no SUS, é muito maior. Exatamente. O que dá uma vantagem. Uma vantagem muito grande. Agora, assim, em termos de tempo mesmo, quanto tempo, mais ou menos em média, o médico leva para validar o seu diploma nesse processo? Sim. Entendendo, né, que tem essa prova que ela acontece todo novembro. Isso. Nós temos, pelo acordo bilateral, é um processo que acontece ali em 3 meses, 4 meses mais ou menos, né? Que é para quem se graduou pela Faculdade de Medicina da USP ou graduados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá bem? Apenas essas duas universidades têm acordos bilaterais hoje com universidades portuguesas em termos de revalidação. Há vários acordos, mas em termos de mobilidade de estudante, essas questões, mas revalidação apenas essas duas, então 3 a 4 meses. A revalidação comum, né, para o médico que não se formou nessas faculdades, ele demora mais ou menos uns 8 meses, no máximo 1 ano, tá? Por quê? Porque nós temos a prova em novembro, depois nós temos a prova escrita em novembro, nós temos a prova prática entre março e abril, e aí, se ele já tiver o artigo para depositar, porque ele tem 6 meses para depositar este artigo, se ele já tiver este artigo, eles vão marcar ali com 1 mês, 2 meses ali a apresentação e pronto, o diploma está revalidado. Então, daí 8 meses, no máximo 1 ano, este processo para o médico que se formou numa faculdade. Em termos de custo, que eu acho também importante, e muitas pessoas nos perguntam isso, né? Acho que é uma curiosidade aí muito válida. O processo em si, para quem se formou nessas universidades que tem um acordo bilateral, ele vai pagar o valor de uma taxa de 550 euros para ter o seu diploma analisado pela Universidade Portuguesa. Esse valor ele vai para a Universidade de Lisboa. Para a Universidade de Lisboa, neste caso, tá bem? Os outros casos, vai girar em torno de 1.500 euros o valor da taxa, porque ele tem que fazer prova, então o valor da taxa é acrescido aqui. Neste caso, ele vai pagar para a universidade que ele for fazer o processo de acordo com o currículo dele. O que nós fazemos no escritório nós pegamos esse cliente, analisamos o currículo, a grade curricular da graduação dele e nós vamos distribuindo de acordo com a universidade, porque este processo tem uma curiosidade, professor. Este processo, por lei, ele não pode ser indeferido. Se você tiver um indeferimento, você não pode fazer o processo novamente, porque a lei só te permite fazer este processo uma única vez. Daí a nossa orientação constante de que os médicos façam isso com muita consciência e, sendo possível, que procure uma assessoria especializada, alguém que já lide com esse tipo de processo para assessorá-lo e evitar que o processo seja indeferido. O que você está falando aqui é muito importante. A pessoa, de repente, quer economizar, falando, eu vou fazer sozinho mesmo. Quebrou a cara, não passou, perdeu a chance. Não tem outra chance nessa vida para tentar revalidar de novo. Pela legislação atual, não. E não é incomum o médico nos procurar depois que ele teve o indeferimento do processo para que a gente tente alguma manobra jurídica, alguma estratégia jurídica para que ele volte ao processo. Mas, a depender da altura que ele nos procura, já não é possível fazer absolutamente mais nada, e nós já tivemos casos de médicos ali que tiveram um planejamento de vida, assim, de mudar noiva de português, médica brasileira noiva de português, que, infelizmente, a profissão não vai poder ser exercida em Portugal, entrando por Portugal. Vai ter que ter um trabalho muito maior de fazer o processo, talvez, em um outro país mais complexo, para depois vir para Portugal. Né? Porque em relação à comunidade europeia, na verdade, é o grande trunfo que acaba comunicando tudo, né? Por isso que você fala, bom, além da gente falar português, obviamente, né? Cada país tem a sua Constituição, então existem diferenças, mas existe uma facilidade maior dessa entrada, se acontecer da forma correta, por Portugal. Claro que sim. Também tem a questão da língua, tem a questão dessa organização, que para mim é a maior vantagem que tem esse processo, né? É previsibilidade. Então,
os médicos escolhem Portugal por isso, mas eles se comunicam. Não é automático, tá? A pessoa não faz o processo em Portugal ou na Espanha e o diploma está automaticamente reconhecido nos outros países. Não é automático, mas é um processo facilitado para os outros países, porque depende do médico comprovar proficiência linguística, por exemplo, no país em que ele quer exercer. Há uma diretiva na União Europeia, professor, que diz que o médico ele deve permanecer durante 3 anos no país que ele revalidou o diploma para que ele possa ir para um outro país. Mas este tempo não é um tempo obrigatório, ou seja, o país está recebendo ele, então ele faz em Portugal, suponhamos que ele queira ir para a Alemanha. A Alemanha não é obrigado a esperar este tempo. A Alemanha pode fazer, eu abro mão do prazo de 3 anos e o médico tem uma oportunidade já de ir para lá e ter o seu diploma reconhecido e trabalhar lá normalmente. Eu participo de algumas sociedades internacionais, mas principalmente a Hydrocephalus Society, que é uma sociedade de neurocirurgia com enfoque em hidrocefalia. Então tem gente do mundo inteiro, mais de 40 países participam, muitos europeus do norte da Europa, então Suécia, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, França, enfim, Portugal também. E o que eu observo é que me parece que na Europa existem algumas lacunas em relação a algumas especialidades, né? Coisa que a gente tem de sobra aqui no Brasil. Como é que funciona isso? Isso facilitaria o trânsito de fato? Você percebe isso acontecendo? Eu não percebo no procedimento do reconhecimento do diploma em si, mas esta etapa, na etapa do reconhecimento da especialidade, isso é uma mais-valia. Acaba por ser uma mais-valia porque o país que necessita de uma determinada especialidade, e atenção, nós precisamos compreender que uma coisa é a revalidação do diploma em si, da qualidade de médico, outra coisa é a qualidade de especialista, tá? Na Europa, não é automático, ou seja, você não reconhece o seu diploma e tem a sua especialidade automaticamente reconhecida. É um outro processo. Então, nesta etapa do reconhecimento da especialidade, que vai se formar um júri para avaliar o seu tempo de experiência profissional, vai avaliar as suas titulações, a sua trajetória acadêmica e tudo mais, e vai decidir se eles vão conceder a revalidação da especialidade ou não. Nesta etapa, sim. A falta de determinados médicos de determinadas especialidades pode afetar favoravelmente que aquele médico tenha a especialidade dele reconhecida. Agora, é necessário ter nacionalidade europeia para exercer a profissão médica lá na Europa? Não é necessário. Não é necessário, uma pergunta frequente, e frequentemente as pessoas nos procuram e falam, olha, eu quero fazer o processo, mas eu ainda não tenho a nacionalidade europeia. E não é necessário. Você pode exercer a profissão de médico tendo passaporte brasileiro, tá? E depois de um determinado tempo que você estiver exercendo, e caso você pretenda, né, residir no país da Europa, você ainda consegue obter a nacionalidade do país. Por exemplo, Portugal, na legislação atual, são 5 anos. Você consegue obter a nacionalidade portuguesa tendo 5 anos de residência em Portugal. Dr. Marcos, qual que é o golpe mais comum aplicado em médicos que tentam revalidar o diploma? Eu acho que o golpe mais comum é oferecer uma facilidade. Olha, a gente vai resolver tudo, e quando chega, na hora que o processo ele sai um pouquinho do trilho, a pessoa acaba ficando desamparada, porque muitas vezes a pessoa contrata uma assessoria que ela não consegue dominar a situação e o problema e o eventual problema. Então ela contrata ali, mas enquanto está dando certo, está dando certo. Mas quando dá errado, dá muito errado e pode afetar todo um planejamento deste profissional no futuro. Então, por isso é importante ter muita confiança em quem você vai passar os seus documentos, até porque a gente lida com muitos documentos pessoais, né? Então é importante você ter esse contato, você ter essa confiança, referência sobre o profissional. É muito comum também, professor, que o profissional desapareça, né? Você manda o seu documento para ele e ele não entra com o processo, e ele desaparece, e você fica esperando o momento em que você vai ter um protocolo ali e não consegue mais falar com esse profissional. Então isso também é algo que os médicos têm que ter bastante atenção. Qual que é o país mais honesto nesse processo de validação, no seu entendimento, na Europa? Para mim, Portugal. E qual que é o mais burocrático? Olha, a Alemanha é bastante burocrático. Esses países, Luxemburgo é um país bastante burocrático. Esses países de primeiríssimo mundo, né, que a gente chama, são
países em que exigem muito mais documentalmente, tá? Por isso que eu gosto de Portugal como porta de entrada, porque uma vez que um país da União Europeia reconhecer o seu título, isso facilita para que seja reconhecido nesses outros países. Então, esses países, Luxemburgo, Alemanha, o próprio Holanda, né, os Países Baixos também, são países que dificultam um pouco mais o processo ali, porque você não tem muita previsibilidade sobre como que cada etapa vai acontecer. Isso fica ali um pouco à mercê do governo, né? Agora, lógico, uma pergunta bem pessoal, tá? Porque você não é médico, mas você observa muitos médicos nesse processo. Vale a pena o médico brasileiro ir trabalhar em Portugal? Vale a pena. Vale a pena na perspectiva de que, pelo cenário atual que a medicina no Brasil tem caminhado. Tá? A medicina no Brasil tem caminhado a passos largos para uma desmoralização da classe médica, na minha opinião. Então nós temos aqui médicos recém-formados que não conseguem plantões, quando conseguem, com um custo muito baixo, faculdades de medicina sendo abertas sem critérios muito bem definidos, então um volume muito grande de médicos indo para o mercado. Isso acaba, professor, até por desvalorizar o próprio profissional que tem muita experiência, porque ele acaba sendo substituído por um médico recém-formado, porque, na verdade, o que se tem observado é que os hospitais têm priorizado o custo ao invés da formação daquele médico. Então, estes fatores em si, eles por si só já nos fazem crer que o médico tendo uma experiência em países como Portugal, e não de Portugal para ficar lá, tá? Não é dos países que melhor paga na Europa, mas é dos países que tem melhor custo de vida na Europa, países que podem, um país que pode tranquilamente alavancar a carreira profissional e acadêmica para outros países da Europa. Então, por isso que eu acredito muito neste perfil, e temos aqui centenas de médicos que têm feito esses processos todos os anos, acreditando também neste modelo, como uma porta de entrada e como uma porta suplementar. Não necessariamente o médico ele faz um processo, ele vai agora para a Europa, mas eu falo, deixa a porta aberta, deixa a oportunidade aberta, para amanhã ou depois, caso você venha ter uma oportunidade no mercado internacional, você já está tranquilo já com o seu processo todo revalidado e todo reconhecido. E o caminho inverso? Médico português fazendo a validação aqui através desses acordos no Brasil. Como que você percebe isso e qual que é o seu ponto de vista? Eu percebo é menor, infinitamente menor, né, o volume de médicos portugueses que fazem o inverso. Não sei o motivo especificamente, talvez nós temos uma evasão médica em Portugal muito grande. E esses médicos eles costumam ir para países como Luxemburgo, como Alemanha, países de primeiríssimo mundo. Então, não acontece com tanta frequência, mas o processo é basicamente o mesmo, né? A gente submete a documentação para a universidade, ela avalia e ela revalida, mas isso não acontece, tem acontecido com muito mais frequência do brasileiro ir para a Europa. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você passasse uma mensagem final para todos os médicos, profissionais da área da saúde que se interessem pelo assunto, por dar esse passo a mais aí na carreira. E de público aqui eu deixo a minha gratidão por toda a parceria e todo o suporte que você tem me dado pessoalmente, por isso eu recomendo, né? Eu falo isso publicamente, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho o meu diploma validado em Portugal e estamos no caminho aí do meu doutorado, né? E que para mim é muito importante, né? No sentido de, além de ter a dupla cidadania por uma questão, né, da minha ascendência paterna, por toda essa projeção e comprometimento principalmente internacionalmente com a neurocirurgia e com a hidrodinâmica cerebral, faz todo sentido. Então eu peço que, por favor, Dr. Marcos, passe a informação para todos os médicos aqui do nosso país. Obrigado. É uma honra, professor. Para mim é uma honra
ter concluído o seu processo. Realmente acompanho o senhor já há muito tempo, né? A gente falava um pouco quando eu comecei a fazer o processo do senhor, então para mim é uma honra realmente tê-lo assessorado. Acredito muito no contributo da sua área para a Europa, tá? Nós sabemos, nós temos cirurgias hoje, antes, professor, nós temos cirurgias hoje que não são feitas em Portugal porque nós não temos profissionais habilitados. Então, determinada cirurgia, medicina fetal, por exemplo, algumas cirurgias, eles enviam para a Bélgica, para fazer na Bélgica, porque nós não temos profissional. Então, para mim é uma honra poder contribuir para que o senhor um dia, né, possa também difundir o seu saber com todo o público português lá, com toda a academia portuguesa. Bom, a mensagem que eu deixo é: internacionalizar a carreira médica é o que há de mais moderno. Internacionalizar a carreira médica não é uma opção nos dias de hoje. É abrir as portas. Se você quiser transpor a porta, ok, mas a porta ela precisa estar ali. Então, todo médico hoje precisa pensar em ter uma porta aberta para o futuro, seja na área acadêmica, seja na área clínica, cirúrgica. Muitas oportunidades têm surgido. Há 2 anos eu já vinha prevendo o que nós estamos vivendo hoje, que é um boom de contratação de médicos brasileiros para toda a Europa. Estive no Rio de Janeiro a dar uma palestra sobre internacionalização de carreira médica para a Europa e mostrei números destes médicos, da necessidade de médicos estrangeiros em toda a Europa. Então, a minha mensagem é: não deixe para amanhã, faça o processo o quanto antes, enquanto nós temos essa abertura para a Europa, porque depois fecham as portas e quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, professor. Pessoal, a gente fica por aqui. Doutor, doutora, gostou, né? Esse programa aqui, ó, foi especial para você. Tem dúvida? Escreva aqui, Dr. Marcos e eu, temos o maior prazer em responder, tá bom? Vamos levar essa informação para toda a classe médica da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, para o Brasil. Beijo no coração e uma ótima semana.